capítulo 2 de Jó, versículo 8. Quando vocês falarem amém, eu vou ler. Já acharam? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos ler junto? Cada um lê a sua versão, não tem problema. Jó 2,8 diz assim: E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Triste a situação de Jó. Uma doença maligna. A gente pode até dizer um câncer, talvez. Lepra, talvez. A Bíblia não especifica a doença, mas é uma doença maligna. Ou seja, uma doença mais perigosa, uma doença mais difícil de tratar. Uma doença que a pessoa tinha que ficar longe da cidade. Naquela época, como a medicina não é como hoje, então as pessoas que tinham doenças mais graves, elas tinham que ser isoladas. Vocês passaram, todos aqui passaram pelo período da Covid-19, onde vocês viram que as pessoas ficavam isoladas. Pois assim acontecia com essas doenças naquela época. Então Jó, quando soube, quando viu, quando se deparou com essa doença, ele teve que ir para a cinza. E alguns pesquisadores dizem que esse lugar era um monturo, era o lixo da cidade, ou seja, um lugar afastado, um lugar, como o nome já diz, o lixão da cidade, um lugar poluído, mas era um lugar onde ele poderia ficar mediante a situação grave que ele se encontrava. Então essa é a situação de Jó. Para falar de situações difíceis da vida, como eu quero falar nessa noite com vocês, como Deus colocou no nosso coração, primeiramente eu quero falar sobre as perdas. Porque se eu perguntar aqui para vocês quais são as situações difíceis da vida, com certeza alguém vai falar perdas. São realmente das situações piores que existem. Perder é muito difícil. Principalmente perder algo que se ama. Principalmente perder algo que tem valor para você, que tem um valor alto para você. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que já tiveram grandes perdas na sua vida. Mas a gente não vai entrar em detalhes em relação a essas perdas. A gente vai olhar na Bíblia como encarar, como enfrentar e como superar e vencer em nome do Senhor, porque sozinho nada vamos conseguir. Já antecipo para você que sozinho não dá. Vai ter que ter ajuda do Espírito de Deus, vai ter que ter ajuda de Deus, mas é possível vencer. Aleluia! Então já toma posse nessa noite. Se você está passando por isso, se você já passou por isso e às vezes sente essa dor da perda, o Senhor já está falando com você nessa noite. Eu posso te ajudar a vencer. Aleluia! Glória a Deus! E Ele está aqui mesmo, o Espírito Santo está aqui para ajudar a mim e a você a superar. Perdas de coisas, perdas materiais, mas também perdas de pessoas. Foi o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo que tinha. Eu não vou repetir aqui, eu acho que todos vocês sabem que Jó perdeu tudo que ele tinha material, toda a sua fazenda, todos os seus animais. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu sua esposa, porque ela o abandonou. Mas também perdeu depois. O quê? O que ele perdeu depois? Filhos. Alguém falou filhos? Perdeu os filhos. Ele tinha 10 filhos. E perdeu. Obrigado. E depois perdeu o quê? Na segunda etapa, a saúde. Porém, Deus falou para Satanás assim: toca em tudo que é dele, toca nele, mas a vida não vai tocar. Ou seja, Deus não permitiu que Jó matasse, que Satanás matasse Jó. Por quê? Porque ele é o dono da vida e ele tinha um plano e um projeto na vida de Jó. Então eu já digo para você nessa noite, você pode ter tido perdas, mas a tua vida está no projeto, no propósito de Deus. Aleluia! Então já recebe nessa noite, já toma posse para a tua vida. Deus tem algo para mim. E por mais que eu tenha passado por perdas, nada acabou. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um caco foi o que ele usou para coçar.
para raspar as feridas. É o que diz o texto que nós lemos. É a única coisa que sobrou para Jó. E eu não estou falando com uma retórica, não, irmãos. Eu não estou falando isso aqui como uma frase de efeito de pregação, não. Eu estou falando isso aqui que é a verdade mesmo. A única coisa que ficou na mão de Jó foi um caco. Está aqui no texto que nós lemos. De todos os bens, ele era o homem mais rico do Oriente. De tudo que ele tinha, ficou o quê? Um caco de telha na mão dele. Isso é uma analogia. Se você fizer uma analogia do caco com a nossa vida, muitas vezes não sobra nada. Muitas vezes você pode dizer, eu estou numa situação, eu já passei por uma situação onde não ficou nada. O sofrimento foi grande, a tristeza foi grande. Eu fiquei um caco. Quem não já se sentiu assim? Acredito que muitos de vocês. Mas que você consiga viver com o mínimo possível de sofrimentos. Mas você sabe que tem pessoas que passam muitos grandes sofrimentos, pessoas que passam médio, pessoas que passam menos. Mas todas vão passar por processos na vida. E às vezes se sentir assim, um caco, nada, um pedaço de alguma coisa que não existe mais. Porém, Deus fala conosco nessa noite. Um caco, quando ele é apenas no contexto natural, ele serve no máximo para coçar. Como é o caso de Jó. Mas no contexto espiritual, serve para reconstruir. Lembra do que Deus falou com Jeremias? Jeremias, vai à casa do oleiro, eu vou falar contigo. Quando ele chegou lá, tinha o quê? Um vaso sendo construído. Só que o vaso quebrou na mão do oleiro. E restou o quê? O resto do vaso. E o que é que Deus fez ali através daquela visão? Disse para Jeremias, Jeremias, assim como esse resto foi feito um vaso novo, assim é você, é o povo na minha mão. Eu pego os pedaços e faço de novo. Então, nessa noite, é isso que Deus tem para a nossa vida. Se você está passando por uma situação onde você vê, não sobrou nada, está ruim, está tudo fora do lugar, está desorganizado, está bagunçado, não está como deveria estar. Deus está falando com você nessa noite. Eu pego os cacos, faço tudo de novo, porque eu sou Deus. Aleluia! Então, o que é que diz a palavra sobre isso? Quando a gente vai lá no capítulo 42 e versículo 10, você pode, se você quiser abrir aí, no capítulo 42, o versículo 10, diz assim, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto ele possuía. Tudo que Jó tinha, ele ganhou em dobro. Recebeu em dobro o que tinha. E também teve outros filhos, outros 10 filhos. Porque os primeiros 10 ele não perdeu. Eles foram para a eternidade, mas continuam sendo filho de Jó. Então ele recebeu outros 10 e ficou junto com os outros 10 o dobro. Então assim Deus fez com Jó. Mas como foi que ele conseguiu isso? Qual a chave? A chave é, o problema de Jó foi reduzido pela grandiosidade de Deus. Aleluia! É isso que você tem que usar no momento que a coisa aperta. No momento da perda. No momento da perda, ela parece ser gigante, ela parece te consumir, ela parece te destruir, ela é muito maior que você. A dor é muito grande. Eu já sei porque eu já tive perda. Perdi meu pai, por exemplo, e dói muito. Muito. Mas sabe o que acontece com a dor? Sabe o que acontece com a luta? Sabe o que acontece com o gigante? Sabe o que acontece com a muralha? Não precisa nem falar, né? Se eu for perguntar, todos sabem. O gigante cai. A muralha, todos têm que ficar pequeno diante da grandiosidade de Deus. Então, qual é a chave para vencer a dor da perda? Você precisa conhecer a grandiosidade de Deus. Olha o que Jó falou. Capítulo 42, versículo 5. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora meus olhos te veem. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo aqui?
Antes eu ouvi falar de um Deus grande. Agora eu vi que ele é enorme. Agora eu vi que ele é gigante. Agora eu vi que ele é imensurável. Agora eu vi que ele é muito maior do que eu imaginava. Porque agora eu vi quem é Deus de verdade. Eu vi quem é esse Deus que eu sirvo. Né? Então a você jovem, a você criança que está aqui, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Ah, mas eu já conheço. Amém. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Já conhece. Conhece mesmo. Amém. Pode conhecer até mais do que eu. Mas continue conhecendo. Porque se você passar 30 anos na igreja, quando você abrir Oséias capítulo 6 e versículo 3, vai estar escrito lá: conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Tem a missionária Angélica que está aqui, que tem quantos anos, missionária? Com Jesus? 38 anos com Jesus. Muito mais do que a soma da idade de alguns aqui. 38 anos com Jesus. Mas quando ela abre Oséias 6,3, conheça e prossiga em conhecer. Prossiga em conhecer. Prossiga em conhecer. Aleluia!